Olá, aqui é o Resumos em Vídeos. Hoje vou explicar um filme de mistério e terror chamado Open Grave, no Brasil significa vigília. Spoilers à frente, tomem cuidado e fiquem ligados. O filme inicia na escuridão, onde um homem desperta e fica aterrorizado ao se ver em uma vala, cercado por uma pilha de cadáveres. O homem está em pânico e não consegue se recordar de quem é ou como foi parar em um lugar tão bizarro. Ele então percebe uma mulher observando-o e suplica por ajuda, mas ela desaparece. Momentos depois, a mulher de repente lança uma corda para ele e, antes de partir, o homem acha uma arma, que ele guarda para si. Após conseguir sair da vala, ele busca pela mulher de antes, mas ela não está em lugar nenhum. Ele então caminha pela floresta e logo avista uma casa com luzes, acesas no meio da escuridão. O homem empunha sua arma cuidadosamente e entra na casa, onde vê várias pessoas conversando. Ele imediatamente aponta a arma para eles e cobra respostas sobre quem ele é e como foi parar ali. Outro homem, chamado Lucas, também aponta uma arma para ele e o acusa de ter matado todas aquelas pessoas na vala. O protagonista então nota que a mulher asiática que o auxiliou antes está entre eles. Então ele pergunta desesperadamente se ela o conhece, mas ela permanece em silêncio. Logo torna-se evidente que todos acordaram naquele lugar sem memória de quem são e nem sequer se conhecem. Revela-se que eles encontraram algumas identidades e descobriram seus nomes, que são Michael, Sharon, Nathan e Lucas. Contudo, eles não conseguem encontrar a identidade do homem que acordou na vala. Então, resolvem chamá-lo de John Doe. Há também a mulher asiática, que age como se conhecesse todas aquelas pessoas. Mas infelizmente ela não entende inglês e é muda. O grupo então constata que também tem chaves de carros, mas não há automóveis por perto. Enquanto isso, a mulher muda tenta se comunicar escrevendo algo, mas nenhum deles consegue compreender sua escrita. Logo depois, o grupo começa a vasculhar a casa, enquanto a mulher muda se aproxima de Lucas e tenta se comunicar. Ela mostra o braço, que está coberto de cicatrizes estranhas, e descobre-se que ele tem as mesmas marcas. Isso o deixa perplexo. Mas nesse momento, John chama a mulher muda porque viu algo na geladeira. Há um calendário colado lá com o dia 18 marcado, que é depois de amanhã. Como eles sabem que dia é hoje? Ele exige saber o que vai acontecer nessa data, mas ela não consegue fazê-lo entender, deixando-o repleto de frustração. Mais tarde, o grupo descobre uma sala cheia de armas, o que amedronta a todos. Michael então pega uma arma e parece ser muito perito com ela, o que sugere que ele deve ter sido policial ou militar, ou um gamer. O grupo decide repousar pelo dia, mas logo percebem a mulher muda correndo sozinha para a floresta. Então Sharon, Lucas e John vão imediatamente atrás dela e notam que as estrelas parecem muito brilhantes, o que implica que estão longe da cidade. Durante isso, John começa a ter flashbacks de si mesmo, arrastando o corpo de uma mulher com uma tatuagem de cavalo marinho. O grupo então nota um cheiro forte e fica horrorizado ao ver vários cadáveres amarrados nas árvores. De volta à casa, Nathan e Michael verificam livros nas estantes e Nathan fica atordoado ao perceber que é fluente em latim, francês e até italiano. Ele também sabe que todos esses livros são sobre medicina e anatomia humana e animal. Então Michael acha que Nathan deve ser o dono da casa. Enquanto isso, na floresta, o grupo chega a um galpão, onde notam a mulher muda alimentando uma senhora idosa que está amarrada e parece completamente desgrenhada e doente. Ela imediatamente reconhece John e grita que ele a usou antes de tentar atacá-lo. No entanto, John a deixa inconsciente. E Lucas nota que há uma câmera no galpão, o que significa que alguém os está observando. Sharon sugere que ajudem a mulher, mas John discorda, achando que ela foi amarrada por um motivo e parece perigosa. Na manhã seguinte, o grupo decide que a melhor coisa a fazer é procurar os carros para que possam dar o fora daquele lugar. Os outros saem ordenando que Michael e a mulher muda fiquem na casa. Michael fica extremamente furioso por terem-no deixado de fora e acredita que pode ser útil, mas eles se recusam a ouvi-lo. Em seguida, Nathan, Lucas, Sharon e John entram na floresta, onde notam vários corpos amarrados nas árvores novamente. Logo, um Nathan entediado começa a jogar pedras aleatoriamente e eles logo ouvem um ruído metálico nos arbustos. O grupo fica intrigado e, ao verificar, descobrem que carros estão escondidos ali, o que os enche de esperança. De volta à cabana, Michael informa a mulher muda que sente uma forte conexão com ela e talvez eles fossem um casal. Ela também olha para ele com afeto. Mas logo são alertados por um grito à distância. Michael pede à mulher que se tranque lá dentro e corre para verificar sozinho. Ele logo chega a um campo onde nota um homem doente e desgrenhado, preso em uma cerca, gritando por socorro. Michael se aproxima para ajudá-lo, mas o homem de repente começa a rir e ataca Michael, perfurando seu pescoço com os arames. Enquanto isso, na floresta, o grupo inspeciona os carros e encontra uma foto do grupo, na qual todos estão presentes, exceto John. Isso deixa Lucas desconfiado dele, e ele argumenta que John não faz parte do grupo. Mas John diz que talvez ele tenha tirado a foto. O grupo, então, tenta ligar o carro, mas percebe que o combustível está muito baixo
o que não será suficiente para chegarem à cidade. Enquanto se perguntam o que fazer de repente, a mulher muda chega e se aproxima freneticamente deles. Eles a seguem e encontram Michael, que está sangrando pelo pescoço e à beira da morte. O grupo em pânico tenta desesperadamente ajudá-lo, mas o pobre homem não resiste e acaba falecendo. Isso deixa todos desolados, especialmente a mulher muda, o que implica que talvez eles fossem de fato parceiros românticos. O homem transtornado na cerca de repente começa a gritar. Então John, frustrado, atira nele até a morte. Isso desencadeia mais memórias em sua mente, nas quais ele se lembra de carregar armas e eliminar pessoas parecidas com zumbis. Depois, John e Sharon entram em um carro e decidem dirigir para procurar ajuda. Eles logo chegam a um prédio abandonado, onde notam uma criança fugindo. Tentam falar com a criança, mas ela se tranca em uma espécie de depósito e se recusa a responder. John começa a pedir ajuda, momento em que o garoto o chama pelo seu nome real, Jonah, e diz para ele ir embora, dizendo eles virão amanhã. Jonah, chocado, se pergunta como o garoto sabe seu nome e exige mais respostas. Mas o garoto se recusa a falar mais. Isso deixa Jonah muito irritado. Então ele tenta quebrar a fechadura com uma arma e começa a atirar na porta. Mas Sharon acaba impedindo-o e pede para não machucar o garoto, que é apenas uma criança. Ela então toca o rosto de Jonah, e ambos sentem uma forte conexão familiar um com o outro. Enquanto isso, na casa, Lucas começa a se sentir estranho e também relembra várias memórias em sua cabeça. A mulher muda tenta acalmá-lo, mas ele começa a ter uma forte dor de cabeça. Ele então diz à mulher muda que a reconhece, mas de repente começa a agarrar o braço dela agressivamente até que Nathan o impede. Lucas acaba se acalmando. Após o que Nathan acha que ele está infectado com algum tipo de doença. Ele diz à mulher muda que o grupo lhe contou sobre a mulher transtornada no galpão e pede que ela lhe mostre o local. Ela obedece e o leva ao galpão. E Nathan reconhece instantaneamente que já esteve lá antes. Mas encontram o lugar vazio. A mulher transtornada já foi embora. Quando ele começa a caminhar, a mulher muda tenta impedi-lo. Mas ele garante que sabe onde aquelas estradas levam. Ele decide explorar mais enquanto a mulher muda volta para casa. Nathan então encontra um par de óculos no chão. E quando os coloca, começa a relembrar uma enxurrada de memórias dele, discutindo com alguém. Em outro lugar, a mulher muda volta para casa, onde Lucas diz saber quem ela é e começa a encará-la com raiva. Isso a assusta, então ela corre para o sótão e se tranca. Lucas garante que não quer machucá-la e só quer conversar, mas ela se recusa a abrir a porta. Frustrado, Lucas começa a procurar outra entrada e logo encontra uma porta do lado de fora que leva ao porão. Ele decide entrar e logo encontra uma espécie de laboratório, que tem computadores, instrumentos e até cérebros flutuando em tanques. Há também várias câmeras de segurança monitorando diferentes celas para observar as pessoas transtornadas, mas as celas agora parecem vazias e eles devem ter escapado. Em outra cena, Nathan encontra uma cela, onde vê a mesma mulher transtornada do galpão segurando sua filha, morta nos braços. Nathan reconhece imediatamente a mulher e a chama de Helen, enquanto pede desculpas pelo que aconteceu com a filha dela. No entanto, a mulher transtornada de repente o ataca. Então Nathan a tranca às pressas em uma cela. Voltando a Lucas, ele encontra uma câmera e, ao rever as filmagens antigas, nota um vídeo em que Jonah está injetando pacientes para algum tipo de experimento. No entanto, Jonah também menciona que a vacina tem um efeito colateral, que é a perda temporária de memória. Lucas logo percebe Jonah realizando experimentos nele e até na mulher muda, o que o faz ferver de raiva. Enquanto isso, Jonah e Sharon estão voltando para casa quando uma árvore cai de repente na frente do carro. Jonah para bem a tempo e logo nota um grupo de lenhadores cortando árvores e tenta se aproximar deles. Sharon fica com medo e pede que ele volte para o carro. Mas Jonah a ignora e tenta falar com os homens. Mas infelizmente, eles revelam ser pessoas infectadas que não perdem tempo em persegui-los com machados. Horrorizados, eles rapidamente voltam para o carro para escapar. Mas ele nem sequer liga, deixando-os em pânico. Então Jonah sai e tenta empurrar o carro com toda a sua força, quando os homens agressivos se aproximam dele. No entanto, antes que possam machucá-lo, eles param de repente por algum motivo. Jonah e Sharon, então, notam cadáveres pendurados de cabeça para baixo nas árvores próximas. Eles logo percebem que esses corpos estão colocados como espantalhos. E parece que os infectados têm medo deles, possivelmente devido ao cheiro. Algum tempo depois, eles voltam para casa, onde um Lucas furioso imediatamente confronta Jonah sobre seu experimento bizarro. Jonah afirma que não se lembra de nada, enquanto Sharon assiste ao vídeo e fica desolada. Ela verifica seus braços e percebe que tem marcas de agulha também. Enquanto isso, um Lucas frustrado acaba nocauteando Jonah. Ele então arrasta os homens para a vala com os cadáveres. E mesmo que Jonah não queira ir para lá, ele não tem escolha. Ao ser jogado na vala, ele nota uma mulher morta com uma tatuagem de cavalo marinho, o que aciona suas memórias. Mais tarde, Lucas volta para casa e diz freneticamente a Sharon que eles precisam ir embora. Rápido. Ela pergunta sobre Nathan, mas Lucas nem se lembra de quem é Nathan. Ele começa a agir de forma muito bizarra e diz às duas mulheres que protegerá ambas. Quando ele começa a ficar agressivo, a mulher muda foge dali, mas Lucas acaba conseguindo pegá-la. Ele a prende no chão e tenta beijá-la à força. Então Sharon aparece e atira na bunda dele, mas Lucas desvia do ataque e corre freneticamente para a floresta.
Depois disso, a mulher muda corre para a vala e joga a corda novamente, conseguindo resgatar Jonah. O homem então percebe que amanhã algo grande está para acontecer. Então ele decide visitar o garoto novamente em busca de respostas. No entanto, ao chegar lá, encontra a porta aberta e nota que o garoto não está em lugar algum. Em seguida, Jonah sai dirigindo quando encontra o garoto e sua família, que estão se preparando para ir embora e pegando coisas de um carro velho. Ele os para e pergunta o que está acontecendo. A avó do garoto pede que ele se afaste. Ela diz que Jonah machucou toda a sua família com suas agulhas e que ele deve ir embora. Jonah pergunta o que ele fez com eles, mas a mulher apenas entra no carro e começa a dirigir. Mais tarde, Jonah verifica o carro abandonado e encontra muitos frascos de vacina lá, o que desencadeia outra enxurrada de memórias. Ele se lembra de tê-los dado a um homem e insistido para que os entregasse ao exército. Jonah confuso verifica mais o carro e logo encontra uma foto dele e de Sharon, o que prova que eles eram um casal. Então, de repente, um veículo colide com seu carro e verifica-se que é Lucas, que parece estar perdendo a cabeça. Jonah então diz que se lembra de que era médico, mas não estava machucando ninguém. Ele estava apenas tentando ajudar pessoas infectadas que foram atingidas por um vírus mortal. Jonah então percebe que o efeito da dose já passou em Lucas. Então, se ele for injetado, poderá voltar ao normal. Ele tenta ajudar o homem, mas Lucas não escuta e, em vez disso, ataca Jonah. Em uma tentativa desesperada de se defender, Jonah pega uma pedra e bate na cabeça de Lucas. Ele imediatamente tenta salvar o amigo, mas é tarde demais, pois Lucas está sangrando muito. Durante seus últimos momentos, Lucas finalmente se lembra de que ele e Jonah eram amigos, recordando como ele agradeceu ao médico por salvá-lo. No entanto, em uma ocasião, uma mulher infectada com a tatuagem de cavalo marinho atacou Lucas. Então Jonah acabou matando-a. Ele então repreendeu Nathan, pois era responsabilidade dele fechar as celas, o que gerou uma grande discussão entre eles. Depois disso, Jonah começou a arrastar o corpo da mulher, mas logo ouviu de seu grupo que os outros infectados também estavam soltos. Depois que o grupo foi atacado, Jonah disse a eles para se trancarem na casa e se injetarem para se curarem. Naquele momento, uma pessoa infectada mordeu Jonah, então ele acabou caindo na vala. Jonah teve então que se injetar para evitar ser infectado, já que havia sido mordido. Ele sabia que, ao acordar, não se lembraria de nada, mas era a única opção. No presente, o grupo começa a se lembrar de tudo. Então Nathan volta para casa e abraça rapidamente Sharon, que também recupera suas memórias. Mas logo a casa fica cercada por infectados, que tentam atacá-los agressivamente, e não tem mais medo dos cadáveres. Os dois lutam para se defender o melhor que podem, mas logo ficam sem munição. Então Sharon decide deixar um bilhete para Jonah, caso eles não sobrevivam. Em outro lugar, Jonah também está sem combustível. Então começa a correr para casa, apenas para ser confrontado por vários infectados. Mas então, de repente, um helicóptero chega do nada e abre fogo, eliminando os infectados. Acontece que é amanhã do dia 18, e Nathan finalmente se lembra de que era o dia em que a equipe de resgate deveria chegar para salvá-los. Ele sai feliz da casa, acenando com as mãos e gritando que eles estão ali e ainda vivos. No entanto, os soldados têm ordens para exterminar todos, e eles brutalmente atiram em Nathan até a morte, enquanto Jonah chega bem a tempo de testemunhar isso. Sharon e a mulher muda também veem isso e ficam horrorizadas. Então correm para se esconder. Em seguida, Jonah e Sharon se reúnem, e o homem se sente desolado, pois descobre que Nathan era seu irmão. Os dois então fogem, enquanto a mulher muda também se esconde muito bem e os soldados não conseguem encontrá-la. Mas infelizmente, Sharon é logo atacada por uma mulher infectada e brutalmente esfaqueada. Jonah agora começa a entrar em pânico. Para evitar que os soldados atirem neles, os dois não têm escolha, a não ser pular na vala com os cadáveres para enganar os soldados, fazendo-os acreditar que estão mortos. Jonah injeta a vacina em Sharon novamente antes de injetar em si mesmo. Isso significa que eles não terão memórias quando acordarem e passarão por tudo de novo. Sharon então entrega um bilhete a Jonah e pede que na próxima vez ele se lembre de tudo e faça as coisas direito. Os dois então expressam seu amor um pelo outro antes de desmaiarem. Pouco depois, os militares chegam e começam a jogar corpos na vala, incluindo o garoto que havia avisado Jonah no dia anterior. Um tempo depois, Jonah acorda sem memória de nada, enquanto Sharon parece ter morrido devido aos ferimentos. Jonah então se levanta e não percebe o bilhete que caiu no chão. O homem confuso começa a gritar por socorro. Então a mulher muda chega e joga a corda novamente para ajudá-lo a sair. Nesse ponto, descobrimos o conteúdo do bilhete, no qual Sharon revelou informações sobre a praga, e descobre-se que a única pessoa imune à doença é a mulher muda. Sharon, portanto, urge que Jonah proteja a mulher muda a todo custo, pois ela é a última esperança da humanidade. Infelizmente, Jonah não sabe nada disso, e ele tem que montar o quebra-cabeça todo novamente. O filme termina com Jonah e a mulher muda se aproximando da borda da vala e observando uma enorme cova aberta transbordando com milhares de cadáveres.